Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus traz uma boa notícia para nós. A validação do sacramento matrimonial nele, que é o amor maior. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que bonito o evangelho de hoje, quando fala de união indissolúvel, centralizado no amor maior, que dá este revestimento ao casamento natural e o eleva a sacramento. O próprio Jesus santifica o teu casamento, a tua família. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que existe o casamento entre o homem e a mulher no direito civil, o direito natural, mas Jesus quis, foi vontade dele: eu quero santificar, eu quero estar nessa relação, eu quero estar com vocês, para que de fato esse relacionamento, essa unidade se torne indissolúvel. Ora, queridos irmãos e irmãs, aquilo que é próprio de Deus não se acaba, não se estraga, não se rompe. Por isso que Jesus santifica o casamento. E depois lá na proclamação do Evangelho, ele diz: olha, isso não é todo mundo que entende, só vai entender aquele que me aceita, aquele que de fato quer que eu esteja na sua relação entre homem e mulher, marido e esposa. Então Jesus diz: se me quiserem e realmente quiserem fazer com que esse casamento seja para sempre, então isso de fato vai acontecer, porque já foi prescrito desde o início da criação. Veja o que Jesus diz: nunca lestes como resposta a tentação vinda dos fariseus sobre divórcio. Nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Vocês não sabem disso? Que o Criador fez? Claro que vocês sabem. Vocês estão fazendo essa pergunta para me tentar. Mas aqui eu torno agora, com a minha palavra, este matrimônio santificado, um sacramento. Por isso que ele disse: de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Nesse momento, Jesus torna santificado por ele o sacramento, que já era santificado por Deus no direito natural, entre o homem e a mulher, mas Jesus quis trazer para ele.
para que justamente o casal sempre pudesse estar junto e ali caminhar nesta realidade do cotidiano. Cada um carregando a sua cruz e os dois carregando a cruz matrimonial. Os dois caminhando na mesma direção. Por isso que os discípulos perguntam, mas então não vale a pena casar-se? Jesus disse, isso é um mistério, é concedido àqueles que assumem esse compromisso comigo. Diz Jesus no Evangelho, que nós podemos perceber nas entrelinhas. E depois ele diz, os discípulos perguntam, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Então Jesus, nem todos são capazes de entender isso. Aí ele fala das várias maneiras daqueles que não assumem esse compromisso. Aqueles que nasceram com alguma situação, que não podem chegar a essa realidade. Aqueles que os outros fizeram com eles assim, na época de Jesus, os escravos, e aqueles que se dedicam ao reino de Deus. Por isso que hoje, queridos irmãos e irmãs, a tua família é abençoada, o teu casamento renova nesse dia o teu matrimônio, a tua vida, e diz, Senhor, fica conosco hoje e para sempre, abençoando a nós e a nossa família. Então Deus te abençoe, te livre todo o perigo, todo o mal, e que os faça felizes hoje e para a eternidade. Amém.